29. Doni, final do ano se aproximando. Você está economizando dinheiro para comprar um presente para a mulher, para a esposa, para a filhinha, para a filhota? Tô tentando. Dinheiro, tá tentando, né? Estou tentando. É uma oportunidade boa para você realmente trazer ali mais economias para comprar aquele lindo presente, né? Mas será que o brasileiro ele pensa desta forma, Almir? Eu acho que é muito comum, né? Ouvimos dizer que o brasileiro não tem um hábito de poupar dinheiro. Quando economiza, é para gastar depois. Mas é verdade, viu? O André, ó, tá até falando sim, é verdade, né? É que na verdade o André já quer economizar pensando nos bens que ele vai trazer para a variante dele, né? É verdade, mas né? Com essa economia instável, né, que estamos passando no momento, pensar um pouco mais na hora de gastar, pode, né, de certa forma, evitar aquela dor de cabeça com o acúmulo de contas que chegam depois sem parar, né? Mas também pode ser uma saída, né, para não adiar os planos de uma viagem ou ser pego de calça curta, desprevenido com uma urgência, que acontece, né? E é isso que acontece na maior parte das famílias. Remédios caros, Acontece uma emergência, a pessoa ela não está preparada, não tem condições ali de sanar os problemas, né? Justamente porque verdade, não guardou dinheiro. Né? É uma emergência ou uma urgência qualquer, né? Mas para falarmos sobre esse assunto, né, de suma importância da educação financeira, vamos bater um papo agora aqui no Giro Nossa Rádio com Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça do Consumidor no Ministério Público de Minas Gerais, o portal Educação Financeira para Todos. Promotor, seja bem-vindo ao Giro Nossa Rádio, uma boa noite. Boa noite, Almir. Boa noite, Boni. Boa noite. Promotor, o princípio básico da educação financeira é a economia ou a responsabilidade na hora de gastar o dinheiro? Sua pergunta foi boa, né? Mas o princípio básico da educação financeira é gastar sempre menos do que ganha. Promotor Lélio, boa noite. É o Doni quem está falando. Tudo bem com o senhor? Doni. E qual é o... Tudo bem. Doutor, qual é o maior benefício em se adotar a educação financeira, principalmente nesse período econômico que nós estamos passando, né? Falando 2015, um ano de crise, e que as pessoas elas têm que se conscientizar da economia, de não gastar pelo menos tanto dinheiro. Doni, a gente tem que pensar que a vida é cíclica. Ou seja, na vida da pessoa vão ter períodos difíceis, períodos econômicos difíceis, como nós estamos enfrentando agora, e vai haver bonança depois dessa crise, em algum momento ela passa. Ela pode demorar 3 anos, pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, mas a bonança vai vir depois. E algum tempo depois virá uma nova crise. Então, é uma coisa cíclica. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, que ela deve manter um controle das suas contas e se prevenir com a sua reserva financeira. Como bem lembrado vocês no início do programa, o brasileiro só pensa na reserva financeira quando a bomba explode e ele não tem ela, né? A reserva financeira ela é para ser montada de forma progressiva, de forma que não interrompa nada importante na vida da pessoa, mas que ela tem sempre o hábito de poupar 10% e botar numa cadeia de poupança e se prevenir. Por quê? Porque quando a bonança passa, vem a crise. E aí é o Deus nos acuda. Aí não adianta chorar, né, Olélio? Aí já era, né? O senhor acredita... Aí não tem... É mais difícil, você vai ter que cortar na carne, né? Você vai ter que vender coisas. Se você não se preparou, e não sei se o Doni e você, Almir, concordam comigo, mas o brasileiro comprou muita coisa supérflua. O brasileiro comprava televisão de LED 60 polegadas, dividido em 5 anos. Sem necessidade, e agora como é que você vai vender isso? E não vende, né? Não pega o preço não de vende, nada. Uma coisa usada dessa não vale nada. Não então, vale. você não tem um ativo bom para você vender. De repente aplicasse alguma coisa no CDB, ou de repente comprasse um lote de esquina bom, que daria para fazer Então, assim, não. Comprou televisão, gastou dinheiro de viagem, deu festa para 1.000 pessoas, para 500, para 50, então, e aí esbanjou. E agora nós estamos pagando o pato todo mundo junto, né? É verdade, né? Às vezes uma viagem desnecessária também pode viajar pertinho aqui e gastar menos. Não, vai lá longe, né? Pega avião, tal, hotel caro, de repente nem sem necessidade acontece esse tipo de coisa, né? Mas, Lélio, de uma certa forma, não sei, talvez o senhor acredita que falta um empenho em implantar um ensino disciplinar que trabalhe a educação financeira nas escolas pelo país, para que desde cedo, né, o jovem já cresça sabendo da importância, né, de valorizar o nosso pobre dinheirinho. Eu acho que isso vai começar quando o pai entrega aquele primeiro cofrinho para o filho, quando ele é criancinha. Por quê? Para o filho já saber que tudo tem limite. Porque, Almir, Doni,
A criança, enquanto ela não sabe que tem limite, ela acha que o pai dela que imprime o dinheiro. Então é importante que lá a criancinha já seja ensinada que o dinheiro tem limite. Use-o de forma cautelosa, porque senão ele acaba. É verdade, rapidinho. E é verdade, Lélio, até para quem realmente é pai, para quem não é, a criança, ela não tem aquela conscientização, ela quer um determinado brinquedo, ela imagina que pronto, meu pai vai me dar, mas ela não imagina o quanto aquilo custou, o quanto aquilo realmente foi difícil, né? foi difícil e quanto vai tirar do orçamento da família. Então é importante que a criança, ela desde a sua infância, ela continue ali com um segmento, né, trazendo, olha, eu vou ter que poupar tanto para ter determinada coisa. E você acha que é em função disso, Lélio, que hoje as pessoas, elas têm faltado com um pouco com planejamento? O que está acontecendo? Inclusive você que é idealizador de 2 livros, né, que falam a respeito deste tema, né, sobre educação financeira. Você acha que existe uma falta de planejamento? Como que você avalia a forma como o brasileiro ele investe o que ela ganha? O brasileiro, infelizmente, ele não se prepara para os momentos de crise. Ele tende o brasileiro tende a olhar, por exemplo, o valor da prestação. Ele olha se o valor da prestação ele pode pagar hoje, para ele está ótimo. Se são 60 prestações ou 40, ele não faz a conta de quanto que ele está devendo. Então, o brasileiro tem esse problema de não olhar o valor da dívida que ele está entrando. Ele olha, geralmente, o valor da prestação. Você pode ver que o comércio, muitas vezes, tenta aproveitar nisso, né? Tenta aproveitar colocando o valor grande da prestação e não colocando o valor da dívida grande. E segundo ponto, que é um ponto que eu acho que todos nós temos que nos policiar, é o ponto das emoções. O brasileiro muitas vezes coloca a emoção na frente da razão na hora que vai fazer uma grande compra. E isso acaba atrapalhando a sua vida durante muitos anos, porque um financiamento de um veículo pode atrapalhar a vida da pessoa durante 5 anos. Um financiamento de uma casa mal feita pode ter repercussões por toda uma vida. Então, tem que se olhar o que é a razão, tem que se olhar as taxas, tem que se olhar tarifas, tem que olhar os juros, tem que olhar tudo se compensa, se aquela compra vai ser boa ou não. E não ficar olhando só em coisa que o vendedor, em papo de vendedor, né? E o brasileiro, muitas vezes, por conta de olhar só a emoção, ele acaba se levando e fazendo uma compra que acaba prejudicando o equilíbrio financeiro dele. É verdade, Lélia. Principalmente agora no final do ano, né? Tá chegando aí, então tem férias para quem pode, né? Tem férias escolares. Aí as pessoas procuram fazer aquelas confraternizações, gastam o que não pode. Os shoppings já estão começando, né? Os shoppings já estão fazendo propaganda do Natal a partir do mês de outubro. Então, tá vendo? Como Natal. E tem gente que nem quitou aquela dívida que vem pagando com sofrimento, com suor, de repente já nem acabou de pagar, já vai se enfiar em mais uma porque o final do ano tá chegando, não é? É isso aí. E tem que pensar também o seguinte, vamos pensar em shopping center. Não estou fazendo uma crítica ao shopping, mas o shopping é um lugar que é feito para você consumir, não é um lugar que é feito para você passear. Então, o que acontece? Há toda aquela sensação do estímulo, né? Os banheiros são colocados lá perto da praça de alimentação, as lojas são colocadas de uma forma circular, perto do cinema. É tudo feito para você consumir. E a pessoa, quando vai ali passear, se ela não estiver preparada, sabendo que existem armadilhas do marketing, ela vai acabar embarcando e comprando. Vou fazer uma comprinha aqui básica e tal. De repente, tem igual um amigo meu que tem 8 lanternas em casa, né? Porque toda vez que ele vai ao shopping, ele compra lanterna. 8 lanternas? Rapaz, coleção de lanterna. Não precisa, né? Para que 8 lanternas, né, Lélia? Falta de energia, né? Já falta de energia. Você sabe que eu estava até comentando aqui, Lélio, você falando a respeito do shopping, falando a respeito do para que ele foi feito, né? Nada contra, gosto também de shopping, utilizo também os serviços que são oferecidos dentro de um shopping. Porém, a gente sabe que ele é feito justamente para isso, para fazer a pessoa gastar, seja no cinema, seja na praça de alimentação, sejam nas lojas. Agora, até indo de encontro com o que você estava comentando, Lélio, eu tenho um conhecido, não vou aqui revelar o nome, lógico, que ele adquiriu um carro essa semana, um conhecido. Vai de encontro justamente com o que você está falando. A pessoa imagina simplesmente o valor da parcela. Mas, ó bem o negócio. Ele comprou um carro, não sei exatamente quantas parcelas, mas foi para lá de, sei lá, 60, 48, no mínimo acho que foram 48, mas o valor do veículo era 23 mil reais. Ele se desfez de um veículo dele, no valor de 4 mil, deu acho que mais 2 prestações que foram utilizadas através do cartão de crédito para este final de ano agora, e parcelou o restante, acho que em prestações de 800 reais. Então, quer dizer, em dezembro, se a pessoa não fizer a conta, acho que não fez, acredito, além desses 4 mil que ela deu de entrada, o restante que ela parcelou no cartão de crédito no final do ano, além de PVA que chega, tem também o seguro
Então, ou seja, no final das contas, o carro vai estar de 23 vai sair por cerca de quase 40 mil reais. E nesse meio tempo, para a pessoa assim, se enrolar na dívida, é uma chance muito grande, né, Lélio? Agora pensa bem, imagina você tomar uma multa de radar no meio do caminho, né? Ah, não, tem que pedir a Deus para não ter nenhuma. Aí já cai a casa Não, totalmente, não dá. né? Não tem mais jeito, Não, né? não dá. É licenciamento e PVA a pessoa não coloca. E isso é muito comum, né, Lélio? Infelizmente, né? Isso aí são as chamadas despesas ocultas, né? Sempre quando você compra um bem ou ativo mais caro, ele vai trazer algumas coisas junto com ele, né? O cara saiu da moto, passou pro carro, aí o IPVA já é mais caro, o seguro é mais caro, aí ele já vai querer, é uma coisa bem que foi lembrado por um professor um dia desse para mim, ele falou o seguinte, o cara que anda de moto, ele não vai querer frequentar o mesmo lugar que anda de carro, ele vai querer frequentar lugares melhores, ele vai querer mais longe, ele vai querer lugares melhores, então vai ter mais consumo, ele vai atrair mais despesa também. Agora tem que tomar cuidado, porque uma vez eu perguntei para um amigo meu que trabalha com carro, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, qual que é o percentual da emoção na hora que você vai vender um carro novo? Todos falaram, 100%, Lélio. O vendedor de carro, ele vai na emoção da pessoa, ele vai em cima, e ele trabalha muito com apelo emocional, falando assim, olha, você merece isso, sua esposa vai adorar, vai ser bom para o seu filho, você vai poder trazer mais segurança para ele. E aí aquilo acaba envolvendo o consumidor. E muitas vezes, ou ele usa o apelo emocional, ou ele usa a estratégia da escassez, que é falar assim, esse último carro, se você perder ele, você não vai conseguir fazer um bom negócio mais. E o consumidor acaba caindo nisso. Agora, quem sabe disso já, meu amigo, não vou cair em escassez, não vou cair em apelo emocional, vamos até fazer conta. E eles ficam, como é que fala, atentos, né? Tem que ser por aí, né? Senão não tem jeito, E né? tem Vai que deixar jogar de comprar. pesado. É verdade. Tem que jogar pesado. Quando você vai comprar um carro, o vendedor te faz a proposta de um preço lá, você pode bater no preço dele, que ele vai cair 5, 6 vezes. E outra coisa, há estudos que comprovam que se a pessoa entrar na concessionária, a venda está praticamente fechada. Ou seja, então, o que você faz? Você vai lá, faz o orçamento, pede descontos, peça descontos e fala que vai para casa pensar. O vendedor vai ficar doido. E ele vai ficar te ligando vários dias depois, ainda vai cair o preço de novo ainda. Por quê? Exatamente. Se você fizer a negociação fora da concessionária, aí o poder está do seu lado, o poder da negociação. Então, a gente tem que saber usar isso, né? Tá nas nossas verdade. mãos. A questão, Lélio, é saber utilizar isso tudo, né? E qual a dica que você dá para aquelas pessoas que estão falando aqui a respeito de carros? Mas, para você que realmente trata desse assunto, né, de educação financeira, qual a dica que você dá para a pessoa que quer adquirir um bem? Olha, acho que é aquela dica que os nossos avós passaram pra gente, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Então, é o seguinte, resumir, respeitar o padrão de vida da gente. Aqui no interior de Minas, o pessoal costuma falar o seguinte, galinha que anda com pato morre afogada. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então é o seguinte, se eu ganho 2 mil, não adianta eu querer seguir o padrão de consumo de amigo meu que ganha 4 mil, porque eu vou acabar me prejudicando, eu vou acabar entrando em cheque especial, eu vou acabar pegando dinheiro no cartão de crédito. Então, a gente tem que respeitar o padrão de vida da gente. Se a gente pode gastar 4 mil, 4 mil. Se a gente pode gastar 2 mil, é 2 mil. E aí, agora, querer, como é que fala, com cartão de crédito, com cheque especial, querer fazer bonito para os outros, para acompanhar padrão de gente que a gente não pode acompanhar, aí é o dinheiro sofrendo desaforo e realmente quem paga isso sozinho é o consumidor depois. Tá certo. Lélio, quem tiver mais dúvidas sobre o assunto ou quiser conhecer melhor o seu trabalho, qual é o site? Deixa para o ouvinte aí do Giro Nossa Rádio. É o portal educaçãofinanceiraparatodos.com, é educacãofinanceiraparatodos.com. Ele está disponível com vídeos, com fóruns, com e-books, com portais, à disposição de vocês, ouvintes, e mais uma vez eu agradeço o convite para estar com vocês, tá bom? Prazer foi todo nosso. Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, né? O portal Educação Financeira para Todos. Um forte abraço e muito obrigado em nome de toda a equipe da nossa rádio. Obrigado, amigo. Obrigado, Dona. Um abraço, ouvinte. Obrigado, Lélio.